Bom dia, geral. Meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre a concordância nominal. É aquela relação entre o substantivo e os seus determinantes. O artigo, o numeral, o pronome e principalmente o adjetivo. Tá? Então, vamos lá. Concordância nominal. Toda palavra variável relacionada ao substantivo, como eu disse, vão flexionar para concordar com ele. Então, eu tenho, por exemplo, dois sentidos, a audição e o tato, disparam o nosso córtex gustativo. Então, percebam que eu tenho a palavra sentidos, que é um substantivo. Então, o numeral que vai estar acompanhando esse substantivo, no caso 2, vai estar, como os sentidos está no masculino, eu tenho 2, que é um dos únicos números aí que tem a flexão masculino-feminino, né? Poderia ser 2, se eu falasse de ideias, por exemplo. Se fossem ideias, eu teria 2 ideias. São sentidos, 2 sentidos. Então, quando eu tenho um adjetivo concordando com mais de um substantivo. Então, eu tenho 2 nomes e o adjetivo, se ele funcionar como adjunto adnominal, nós já vimos o que é adjunto adnominal, depois nós vamos falar do predicativo. São as funções do adjetivo dentro de uma oração, a relação sintática dos adjetivos com o substantivo. Então, na oração, o adjetivo, ter a função sintática de adjunto adnominal. Se ele estiver antes do substantivo, ele concorda com o primeiro substantivo. Então, eu tenho 2 ou mais substantivos e eu tenho um adjetivo antes. Então, por exemplo, o adjetivo belas concorda com camisas e concorda com sapatos. Então, você vai falar, por que não é belos sapatos e camisas? Exatamente porque os sapatos estão depois, entre eles tem a palavra camisas, que é do gênero feminino. Então, eu concordo belas com camisas, apesar de ter a palavra sapatos depois, que está no masculino. Obviamente, quando eu venho depois, o adjetivo está na posição original dele em língua portuguesa, que é depois do substantivo. Normalmente, ele concorda com todos os substantivos, mas ele pode, assim como quando ele está antes, concordar com o mais próximo, eu posso também fazer a concordância, mesmo sendo pouco usual, com o mais próximo. Então, eu tenho edifícios, que é um substantivo masculino, e eu tenho casas, que é um substantivo feminino. Normalmente, eu faço concordância com todos, Então, eu falo edifícios e casas gigantescos, mas eu posso falar edifícios e casas gigantescas. Quando eu tenho 2 ou mais adjetivos referindo-se a um substantivo que tem a determinação de um artigo, tem um artigo determinando esse substantivo. Então, eu tenho que prestar atenção se ele estiver no plural, se ele estiver no feminino. Então, dependendo da variação desse artigo, o adjetivo vai seguir o mesmo raciocínio. Então, eu tenho línguas francesa e inglesa. Você vai falar, mas são línguas francesa e inglesa? É porque eu tenho o artigo aqui, as línguas. Então, eu tenho a língua francesa e a língua inglesa. Então, se eu não colocar o artigo no singular, eu posso manter a palavra francesa e inglesa no singular, porém, a palavra, obviamente, línguas, tem a ver com o artigo as. Então, eu posso falar as línguas francesa e inglesa, ou eu posso usar o artigo, Tendo aqui o artigo no singular, é óbvio que eu vou dizer a língua. E aí eu estou dizendo a língua francesa e a língua inglesa. Estou evitando repetir aqui a palavra língua, porque eu tenho o artigo no singular, mas vejam que o artigo aparece antes da palavra língua,
mas ele aparece também aqui antes do substantivo inglesa. Tá? Tem que prestar atenção. Então, quando houver esse surgimento aí do artigo. Isso são ideias que eu estou passando sobre a concordância no que se refere ao artigo na função de adjunto adnominal. Agora nós temos o adjetivo na função de predicativo, que é uma outra forma de apresentação do adjetivo na oração. Quando ele estiver antes, anteposto, então ele concorda, assim como eu vi no caso do adjunto adnominal, com o primeiro ou com todos os substantivos. Porém, no predicativo eu tenho o verbo de ligação aqui, né? Então, a vila era deserta. Era deserta a vila. Só que eu não tenho só a vila, eu tenho a casa e vejo que eu tenho templo. Templo é masculino. Vejo que a concordância ficou com o primeiro termo, a palavra vila. Ou, né, como eu já afirmei, eu posso fazer a concordância com todos os substantivos. E aí eu jogo a palavra deserta, que estava lá no feminino, concordando com vila, no plural masculino. Obviamente, o verbo de ligação também está no plural. Eram desertos a vila, a casa, o templo. Tá? Fica estranho, mas é possível. Quando eu tenho a forma natural aqui do adjetivo, né? No caso, o adjetivo funcionando como predicativo, depois do verbo. Então, eu tenho a regra geral. Todos vão para o masculino plural. Então, eu tenho a palavra desespero, substantivo, e eu tenho a palavra afobação. Vejam que é o desespero e a afobação. Eram nítidos. Então, eu concordo o adjetivo no plural masculino com os dois, com todos os substantivos, independente de estar no masculino, no feminino, no singular, no plural. Essas são as regras gerais. Agora eu vou ver algumas especificidades aí dessas colocações no caso do adjetivo, principalmente, né? Que é o que dá um pouquinho mais de problema aí na hora de fazer os exercícios e tal. Então, eu tenho a preposição de e eu tenho pronomes indefinidos. Eu vou concordar no masculino singular ou eu faço a concordância atrativa. Então, por exemplo, eu tenho edifícios, nada tem de bonito. Então, eu estou usando a concordância no masculino singular, mas eu posso usar no plural, porque eu estou falando de edifícios. Mas vejam que o que está dando ênfase aqui é o nada tem. Vejam que o tem está no plural, tem o acento circunflexo ali, porque ele está concordando com edifícios. Só que aqui é um caso de concordância verbal, nós vamos ver num outro vídeo. Quando eu tenho o particípio, né, no passivo, ele vai concordar com o sujeito. Então, eu tenho lá, escolhido o comitê. Então, o comitê foi escolhido, escolhido o comitê. Ou passadas 2 horas. 2 horas passadas ou passadas 2 horas. Vejam que nos dois casos eles estão antes do substantivo. Aqui ele está no plural, aqui ele está no singular. E são adjetivos formados de verbo no particípio. Tá? Quando os substantivos têm gêneros diferentes, masculino e feminino, o pronome, agora estou falando da concordância do pronome, não do adjetivo, o pronome fica no masculino plural, que é a regra geral, né? Dinheiro, masculino singular, moedas, feminino plural. Depositaram-nos, esse nos, na verdade, é o pronome os, né? Nome oblíquo. Depositaram-nos no banco. Depositaram o quê? O dinheiro e as moedas. Então, esse os é como se fosse eles, né? Depositaram eles no banco. Bom, quando eu tenho a palavra mesmo ou a palavra próprio, sendo pronomes demonstrativos,
de reforço. Então, eu estou enfatizando uma expressão. Elas fizeram tal coisa. Ele reconheceu tal coisa. Só que eu quero reforçar. Elas mesmas fizeram. E ele próprio reconheceu. Então, eu tenho a concordância com os pronomes, dependendo de como eles estão colocados aqui, né? Feminino plural, mesmas. Masculino singular, próprio. Quando a palavra mesmo, né, no caso de mesmas aqui, quando ele está no sentido de realmente, né, era mesmo tal coisa, aí ele é invariável, ele fica sempre mesmo. Né? Por exemplo, o aluno fez mesmo a avaliação, ele realmente fez a avaliação. Tá? Foi lá feita uma investigação, um levantamento, e ele realmente fez a avaliação, porque havia dúvida, ninguém sabia onde estava e tal, mas ele fez mesmo, é uma confirmação, fez realmente. Então, é o aluno mesmo aqui. Se fosse aluna, você não ia falar mesma, você ia dizer mesmo, porque é o sentido de um advérbio, de realmente. Com as palavras anexo, incluso, obrigado, leso, kit, né? Às vezes há algumas dúvidas. Eles são adjetivos, então eles variam como qualquer adjetivo. Então eu tenho anexa, anexos, anexas. A palavra obrigado, né? Dependendo do gênero da palavra, concordando com a pessoa. No caso aí, normalmente eu tenho uma pessoa do sexo feminino agradecendo alguém, ela vai dizer muito obrigada. Tá? Quando é alguém do sexo masculino, ele vai dizer muito obrigado. Kit, né? Tem gente que acha que é só kites. Não tem. Eu estou kit. Eu vou variar de acordo com qualquer outro adjetivo. Então, tem um exemplo aqui: cartas anexas, documentos anexos. Se tiver preposição em, aí sim, vai ficar sempre anexo. As cartas em anexo. No caso do meio, bastante, caro, barato, muito, pouco, longe, né? Eles, quando se referem a um adjetivo ou a um verbo, eles não são adjetivos, eles são advérbios. E eles são invariáveis. Então, ela está meio nervosa. Você não vai falar que ela está meia nervosa, porque ele é advérbio é invariável. Quando eles são adjetivos, eles flexionam. Tá? Produtos caros, por exemplo, né? Uma casa barata. Se eles se referirem a outro adjetivo ou a um verbo, então não. Daí eles são advérbios. Advérbios a gente sabe que são palavras invariáveis. Alguns casos aqui a palavra só. Quando ela significa sozinho, ela tem a flexão. Então as crianças ficaram sós. Elas ficaram sozinhas. Tá? Quando eu tenho um verbo ser mais o adjetivo, só, sem nenhum determinante. Então, eu tenho a palavra água, eu vou falar que água é bom. Tá? Se eu usar o artigo, eu estou determinando a água. Então, a água, você não vai dizer que é bom. Você vai dizer o a, então você vai dizer boa. O adjetivo vai concordar com o gênero aqui da palavra água, mas por causa do artigo. Se água está admitindo o artigo a, eu vou colocar o adjetivo, então, variável aqui no feminino. Se eu não tiver determinante, aqui no caso do água é bom, eu mantenho a palavra bom, né, o adjetivo. Concordância ideológica, o que é isso? É a silepse. Gramaticalmente, eu vou dizer que está inadequado, etc. e tal, mas eu tenho a ideia. A concordância que a gente chama ideológica é uma ideia subentendida, né? Eu considero o contexto. Então, por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade, mas não está escrito aqui. Está escrito Rio de Janeiro amanhece acanhada. Então, é lógico que a palavra Rio de Janeiro ela é do gênero masculino. Mas como eu me refiro à cidade do Rio de Janeiro, eu posso fazer a concordância figurada, que a gente chama de silepse de gênero. No caso de número, é a mesma coisa.
estaremos fechados na faixa vermelha. Então, devido à epidemia, né, a pandemia, eu tenho um estabelecimento comercial, eu fecho esse estabelecimento. Então, o nosso estabelecimento estará fechado. Então, nós estaremos fechado e não fechados. E aí você vai falar, não, está errado. Tá, mas eu faço a concordância ideológica, uma silepse de número. Pessoa também é possível. Então, os professores estamos em isolamento. Gramaticalmente, era para ser os professores estão em isolamento. Porém, eu sou professor, eu me incluo aí na fala, então, nós, professores, estamos em isolamento. Isso se chama silepse de pessoa. Tá? São algumas observações aí que a gente precisa. Por fim, eu tenho os adjetivos que são adverbializados e os próprios advérbios, né? Então, eles são invariáveis. Por exemplo, vamos falar seriamente, tá? Só que no dia a dia eu não uso seriamente, eu uso sério. Só que sério era originalmente um adjetivo. Só que aqui ele está na função de advérbio, que é o seriamente. Então ele continua, vamos falar sério e não sérios, tá? Era mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês sobre a concordância nominal, né? E eu gostaria então que vocês tivessem aí uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.